Oi pessoal, agora um comentário sobre o canto 6 da Odisseia. O, o Odisseu chegou na terra dos Feácios, uma terra distante das terras habitadas pelos mortais, como que um lugar protegido pelos deuses, né? O Odisseu foi parar ali, saindo da ilha de Calipso, de Ogígia, um lugar que, aí no meu entendimento, né, como eu estou interpretando, é um lugar que era era uma gruta, e como toda gruta, os olhos não funcionam, né? Ele estava lá e tinha tudo para se sentir muito bem, só que ele sentia uma forte desejo de voltar para casa. Nós só vemos a gruta pelos olhos do Hermes, que chega depois, para dizer para Calipso a ordem de Zeus, de que é a hora do Odisseu voltar para casa, né? Retomar o caminho para casa. A Calipso ajuda o Odisseu a sair dali, a ter o caminho dele aquoso até a terra dos Feácios, que vão fazer o transporte dele para casa. É como o nascimento, né? A saída de um lugar do qual você não enxerga, mas que é um lugar onde você não sente, é um lugar que e você também não é um sujeito, né? Não é sujeito, já que você não tem objetos, porque você não enxerga, você também não é um sujeito, né? Você vive uma relação de intimidade, né, com aquele ambiente, formando uma unidade. Só estou trazendo entendimento pelo Peter Sloterdijk, né? E o nascimento, a saída da gruta, o útero, se dá pelo caminho aquoso, né? Muito tormentoso por causa do Poseidon. Contudo, o nascimento é tormentoso. E aí ele chega na terra dos Feácios, e ele é visto nu pela Náusea, né? Ele chega dormindo e é acordado pelo som de uma mulher, sons femininos, né? Ele aparece nu para Náusea. Uma mulher o recebe e ele vai estabelecer uma relação com ela. Ele nunca vai se aproximar dela, mas vai ter uma certa relação com ela, como se fosse uma reconstrução da relação que ele tinha com a caverna da Calipso, né? E relacionar-se com a caverna da Calipso era se relacionar com a Calipso, né? Porque a Calipso era a própria caverna, né? A relação dele com a Náusea vai ser o que ele vai olhar aquela moça semelhante às deusas, e ele vai falar para ela, você é semelhante às deusas, seus progenitores são afortunados, os seus pretendentes, o seu futuro esposo será afortunado,
Então, afortunado de quem se relaciona contigo. Eu estou aqui com uma relação com você que é provisória, mas é encantadora, né? Ela encanta o Odisseu, né? O faz se sentir bem, o faz se sentir acolhido, vivendo mesmo uma relação acalentadora, né? Ele está precisando disso. E depois de tomar banho, a Atena o faz belo. Aí ela devolve para Odisseu o que os olhos dele viram, né? Os olhos do Odisseu viram beleza. Ele teve se apaixonou por ela, né? E falou para ela isso. E depois, quando ela o vê belo, ela se apaixona por ele de volta, né? Ela de amada vira amante, de admirada vira aquela que gostaria de tê-lo para esposo. Algo que não precisa acontecer. Fica no desejo, fica na fantasia que existe naquela relação. Aí ela fala para ele o que os pais dela vão acolhê-lo, vão recebê-lo bem, dar roupas para ele, alimentação, e vão levá-lo de volta para Ítaca. Ela diz que ela dá um plano para ele passar despercebido na cidade, que são pessoas, né, que se virem ele com ela, vão achar que ela foi buscar o marido longe dali, que ela não gosta dos rapazes feáceos, né? Que não deixa de ser verdade, não que ela não goste dos feáceos, mas ela prefere aquele homem novo que chegou. Então ela não quer esse comentário, ela não quer essa interferência externa naquela relação dos dois, né? Porque tá tão gostoso viver aquilo, da parte dela e dele também, né? E aí ela diz uma forma dele entrar no palácio e procurar direto a mãe dela, já em posição de súplicas, que a mãe dela vai ser boa para ele, né? Vai recebê-lo bem e o pai dela vai providenciar o que ele quer. Então a Náusica, ela dá o jeito da relação dela com ele passar a ser uma relação dos pais dela com ele, né? Aí já uma segunda mulher, que é a mãe dela, e a participação de um terceiro polo, o pai, né? E com o pai depois haverá a linguagem, porque eles vão começar a contar as histórias do Odisseu. Então, o Trajano Vieira, né, um tradutor da Ilíada e da Odisseia, ele entende a Odisseia como tratando dos diferentes momentos da vida do homem. E eu estou pensando desse caminho do Odisseu como diferentes etapas de nascimento.
né? Começando numa gruta, saindo da gruta, estabelecendo uma relação com uma mulher, depois uma mulher e um homem, né? Para aí chegar em Ítaca e ter a continuidade desse nascimento. Na Terra dos Fiácios, o Odisseu vai falar do que aconteceu com ele antes de chegar na ilha de Calipso, que é onde nós o encontramos, né? E nós o encontramos na história ali, porque então ali é o surgimento desse personagem, né? Mas ele então, nos Fiácios, ele vai dizer dessa pré-história dele, ou dessa vida anterior dele, né? Mas a gente vai acompanhando à medida que o poema for avançando. Tá legal? Então é isso.